sejam bem-vindos ao último episódio da série O Reinado de CM Punk. E como vocês viram nos episódios anteriores, CM Punk definitivamente concluiu sua rivalidade com Ryback. O desfecho foi quando ele conseguiu se manter como campeão no Raw em uma TLC match com a ajuda do The Shield. Mas naquele mesmo Raw ele estava então fazendo uma promo bastante séria em direção ao público. Uma das promos que ficou mais marcada durante esse seu reinado, e uma promo de despedida, digamos assim. CM Punk inicialmente disse que o público não se importava com qualquer talento, não importava o que cada um se esforçava para fazer ali, não era disso que o público gostava. Ele disse que na WWE somente os populares se davam bem, somente os populares conseguiam ter sucesso. E aí ele citou sobre John Cena, mesmo tendo feito o pior ano da carreira, continuava recebendo chances por título. Daniel Bryan, ele citou que era horrível, mas por conta de ser amiguinho do público, acabou também ganhando várias oportunidades. Brodus Clay, um completo gordo que fica dançando, também só está por conta da popularidade. E caras como ele e até como Tyson Kidd, que ele inclusive citou em sua promo, se esforçam, fazem de tudo, mas não ganham nada. Ele disse que durante todos esses anos na WWE, para as pessoas terem sucesso, precisavam apenas ter o apoio do público, exceto ele, exceto CM Punk, que conseguiu isso sem precisar de nenhum deles. Ele disse que se ele estivesse na época de Bruno Sammartino e Hulk Hogan, ele teria reinados maiores que deles também, já que naquela época não era necessário defender o cinturão direto e reto, era muito fácil ser campeão, tão fácil que se CM Punk fosse daquela época, ele faria um reinado de 30 anos. Então ele faz uma retrospectiva citando todos os adversários que ele bateu: Alberto Del Rio, The Miz, Dolph Ziggler, Chris Jericho, Daniel Bryan, John Cena, Big Show, Ryback, entre outros. Ele disse que quando ele vencia esses caras e quanto ele for continuar vencendo, cada vez que ele bate neles é como se ele estivesse batendo no público. E que ele fará a mesma coisa com The Rock no Royal Rumble. E o mesmo The Rock então retorna para interrompê-lo. Vale lembrar que The Rock não aparecia desde aquele Raw número 1000, quando ele havia sido atacado por CM Punk, que foi o início da heel turn de CM Punk. The Rock fala que o número de reinados do CM Punk não é a principal preocupação dele, e sim o número 20, que em 20 dias ele perderia o título mundial. Ele também cita que o CM Punk vive dizendo que ele rejeitou o público, mas na verdade é o público que rejeitou ele. Além disso, The Rock apelida CM Punk de Coke Puss. Depois CM Punk encontra a resposta, fala que o público está sendo novamente um fantoche de The Rock, igual foi no passado. The Rock encontra a resposta, diz que ele está de volta, mas ele tem motivos de estar de volta. O primeiro motivo é para entreter o público, o segundo para parar CM Punk, e o terceiro para vencer o título mundial que ele já não ganha há anos. Além disso, ele fala para CM Punk que se irritou muito com ele ter maltratado o público, e diz para CM Punk nunca mais falar que o público não importa. CM Punk, em contra-resposta, falou que não se importa como The Rock se preparou, quais os objetivos deles, como ele está. Ele só se importa que vai surrar The Rock independente do que aconteça. E que os únicos que se importam com The Rock são as crianças. Depois The Rock, em contra-resposta, vai e fala que ainda não esqueceu do GTS que ele recebeu naquele Raw de número 1000 e ele guardou muito aquele momento. Além disso, ele fala pro CM Punk se olhar no espelho pelado quando chegar em casa e ver se tem algum espaço no corpo dele que não tem alguma tatuagem para ele fazer mais uma. E disse para ele tatuar na nádega um chute no traseiro que ele vai receber no Royal Rumble. E depois disso, The Rock aplica um Rock Bottom para cima de CM Punk e levanta o título mundial. Nas semanas seguintes aconteceram algumas coisas interessantes. O CM Punk teve um combate com o Brodus Clay, um combate preparatório, e ele venceu o combate e depois resolveu fazer uma promo. Na promo ele fala que na semana anterior o The Rock falou vários bordões, mas ele, CM Punk, falou fatos atrás de fatos, e o fato é que ele vai se manter como campeão porque ele é o melhor do mundo. O The Rock também estava fazendo um concerto de música que ele costuma fazer, e o CM Punk então interrompe ele.
Os dois se olham, mas se olham bem e depois vão pra rampa e começam a brigar. Fizeram um brawl ali e precisaram dos juízes e seguranças para separarem a briga que os dois estavam tendo. Os dois estavam loucos para atacar um ao outro antes mesmo de chegar o dia do Royal Rumble, onde o combate aconteceria. Na semana seguinte, o CM Punk tinha feito meio que um acordo com a Vickie Guerreiro para que The Rock não pudesse participar do show do Raw. Nisso, Paul Heyman estava no ringue enquanto o CM Punk estava no camarote daquele show do Raw, assistindo tudo lá de cima. E o Paul Heyman começou a falar que o público era estúpido quando de repente aparece The Rock. E aí todo mundo ficou curioso como que o The Rock conseguiu entrar e de repente ele mostra o ingresso e depois agradece a galera dizendo que alguém pagou uns ingressos para ele estar na arena. O Paul Heyman até tentou questionar falando que os ingressos não servem para ele ficar no ringue, mas ele mandou o Paul Heyman se calar. Nisso ele se direciona para CM Punk que estava lá em cima para falar com o CM Punk algumas coisas. Mas depois as luzes se apagam e o Shield começa a atacar o The Rock pelas costas. Começa a atacar. E depois CM Punk fala mais algumas coisas para The Rock. Que The Rock, embora esteja tão preparado, ainda é um único homem. Mas no backstage da WWE aparece então Vince McMahon, presidente da WWE. E fala então que se tiver alguma interferência do The Shield para ajudar CM Punk no Royal Rumble, ele terá que tirar o título mundial de CM Punk. Ainda na última semana ocorre um momento do qual é uma espécie de despedida do CM Punk do seu reinado, né? Ele faz uma promo de uns 5 minutos falando uma retrospectiva do que ele fez, do que ele vai fazer, de quem ele foi e fica nisso, né? Encerra então falando que é o melhor do mundo. Foi meio que uma confirmação de que ele perderia o cinturão, foi meio que uma confirmação de que ali era o ponto final. Então nós chegamos no Royal Rumble de 2013. Naquele dia então faziam 434 dias que CM Punk era campeão mundial. Ele havia vencido, para quem acompanha a série desde o começo, no Survivor Series de 2011 e ali já era 2013, 2 anos depois. E os dois vão para o combate, né? Bom, um combate do qual já era esperado o que aconteceu, que o CM Punk carregava a luta e o The Rock fazia ali os seus poucos golpes de impacto. Até porque The Rock nunca foi chamativo pelo que ele apresentava em ringue, sim por conta do que ele entretinha, por causa do corpo, por causa das promos e etc. Não que ele seja horrível em ringue, mas os seus golpes eram bem resumidos e básicos. CM Punk então tentava carregar a luta, e a luta então teve até uns momentos emocionantes. Por exemplo, quando a mesa dos comentaristas quebra, quando The Rock consegue aplicar um Rock Bottom no CM Punk do lado de fora, joga ele para dentro do ringue e CM Punk consegue dar kick out. Mas no momento ápice mesmo da luta é quando o The Rock consegue ali derrubar o CM Punk e estava prestes a aplicar o seu finalizador, o People's Elbow, para finalmente então se tornar o campeão mundial. O fato é que de repente as luzes se apagam e quando elas acendem de novo, o The Rock está na mesa dos comentaristas quebrado. Porém não deu para ver quem era. A gente pressupôs que era o Shield, porque o Shield é quem estava fazendo isso. Só que dessa vez eles não apareceram, fizeram isso totalmente no escuro. Então não deu para confirmar que eram eles, mas dava para pressupor que era eles. CM Punk, aproveitando tudo isso, joga The Rock para dentro do ringue, vai para a contagem e consegue se manter como campeão mundial. E na hora uma parte da galera na arena conseguiu comemorar. Eu me lembro que na época eu tava assistindo, pra mim foi meio que um negócio surreal, porque eu já estava quase certo, acreditando que o The Rock ia vencer o título. E quando o CM Punk manteve, eu fiquei muito feliz, eu pulei pra lá e pra cá, girei pra lá, pra cá, porque eu não imaginava. E ele já tava comemorando, eu falei, nossa, eu não acredito, o CM Punk se manteve como campeão, cara. Eu não acredito, é demais, ele venceu o The Rock, não é coisa fácil, não é coisa pra qualquer um. Mas aí então vem a brochada do ano. Aparece Vince McMahon e fala que ele avisou o CM Punk que se o Shield interferisse, ele perderia o título mundial. Mas então o The Rock fala para Vince não fazer nada, apenas para reiniciar a luta contra CM Punk. E é o que o Vince faz, a luta é reiniciada, CM Punk versus The Rock de novo. E o CM Punk então até consegue dar ali alguns golpes no The Rock, mas depois The Rock aplica o Spinebuster para cima de CM Punk e conquista então o título mundial após aplicar um People's Elbow. E o reinado de 434 dias de CM Punk acaba. Depois disso, o CM Punk até tenta ter uma revanche no Eliminate Chamber, mas não consegue vencer.
e ele de fato nunca mais ganhou nenhum título mundial na carreira e depois abandonou a WWE em 2014. O fato é que o reinado do CM Punk, para quem acompanhou a série, deu pra ver que houve sim momentos falhos, houve momentos que não foram tão bacanas assim, mas houve também grandes momentos, grandes segmentos, grandes promos principalmente. Então, se for pegar o reinado dele de modo geral e comparar com qualquer outro reinado pelo título mundial, nos últimos 10 anos talvez, você não vai ver um reinado com tantas variedades, diversidades, rivalidades, segmentos, promos, igual esse teve. A qualidade do reinado, tudo bem, às vezes é superestimada demais, mas ainda assim consegue ser a melhor dos últimos anos. Não dá pra lembrar de um outro reinado pelo título mundial que tenha sido tão regular assim, dessa forma. O que chega mais próximo disso é talvez o reinado do Seth Rollins, que também houve muitas falhas, também não foi um grande reinado, mas é o que consegue ainda chegar perto desse reinado do CM Punk. É claro que o CM Punk teve a vantagem de ter um número de tempo enorme, mas já houveram reinados grandes também, em questão de tempos e dias, que não foram de tanta qualidade assim. Vale lembrar que na época que ele era babyface ainda, ele superou as vendas do John Cena na época, que era uma coisa quase que impossível até então. Além disso, o sucesso do CM Punk abriu portas para muitos outros lutadores indie. Hoje o que a gente mais vê na WWE são lutadores trazidos de outras empresas, e não achem que isso foi simplesmente do dia para a noite que a WWE resolveu decidir fazer. Foi o sucesso de CM Punk um dos principais fatores para isso. De qualquer maneira, galera, a intenção de trazer essa série era mostrar um pouco para vocês do que foi de forma resumida, porque eu sei que é difícil você ter que rever, às vezes você não acompanhou na época, você tem que rever tudo de novo, vai levar muitos tempo, muitas semanas, meses talvez. Então quando você traz de uma forma resumida em vídeos de até 15 minutos, assim, você se interessa mais pelo assunto, você consegue estar por dentro do que foi, do que aconteceu, você consegue ter um pouco de noção. Eu particularmente acho o ano de 2012 um dos piores anos da WWE, pra mim foi um dos anos mais infantis e bobões. Porém, o que me fazia continuar assistindo foi exatamente o reinado do CM Punk, que era a única coisa que não ficava tão infantil assim. Então eu agradeço a todos aí por ter acompanhado mais essa série. Eu já estou bolando para fazer uma nova série aí, eu não vou revelar qual é, mas é de outro superstar, também envolvendo o título. Então um grande abraço para vocês aí que acompanharam e até a próxima. You're still here? It's over. Go home. Go.